colocar nesse sistema que é o cabelo. Por quê? A tensão de sorvete é chamada máxima tensão de operação contínua. É a máxima tensão que eu posso colocar nos para-raios, que o fato de ele não vai mudar a sua característica térmica, não vai ter alteração nenhuma. Seria similar à tensão nominal dos equipamentos. Transformador de distribuição, 3.8. A tensão nominal, 3.8. Para-raios um pouco diferentes. Aí o seu abrir, que a tensão você deve colocar, que suporta continuamente, sem alterar a sua característica. Não é a tensão nominal. Se você colocar ele, instalar ele e submeter a tensão nominal, possivelmente ele vai falhar com o tempo. Então vai dar uma tensão maior do que a permitida para ele. Então, lembrando, tem que resolver máxima tensão, é colocar para vocês viram na teoria, né? Máxima tensão de operação contínua. Certo? Quer dizer que eu posso colocar os para-raios futuramente, ele não vai mudar as características, não vai alterar, não vai se degradar prematuramente. E tensão nominal? A tensão nominal é a tensão. O para-raios que você deve colocar em mente é o seguinte: ele só deve atuar em dois tipos de sobretensões. Existem três, basicamente. Existem sobretensões de manobra, seria o chaveamento, a subestação, abrir o disjuntor, revisão do disjuntor, movimentação de chaveamento da subestação. São sobretensões de manobra, um pouco mais lenta, forma de onda em torno de 250 para 2.500. O que eu falei lá, tem a diferença de cálculo. Então, para a manobra, ele é mais lento. 250 micro, segunda por 2.500 microsegundo. Isso na tensão. Né? Já existe a sobretensão atmosférica, que seria a essência do raio, caindo na linha. Existe a sobretensão sustentada. É temporária ou sustentada, que seria um curto-circuito, por exemplo. Aí já vem mais lento, né? Já ia em torno de 20 segundos. Alguns ciclos da senoide. Né? Então existem esses três tipos de sobretensão. Para-raio você deve operar em dois tipos: ou manobra ou sobretensões atmosféricas. Por quê? Sobretensões sustentadas elas duram muito tempo. O para-raio não teria capacidade de dissipar essa energia e poderia até explodir. Então não deve atuar nessa faixa de operação. Porque não deve atuar, você está ligado diretamente ao sistema. Se tiver um curto lá, ele não vai atuar, não vai sensibilizar. O que acontece? Se tiver um curto próximo a ele, outro equipamento deve atuar. Ou um disjuntor, uma cadeia isoladora deve ser sacrificada, alguma coisa deve atuar antes dele. Não pode ser submetido por um longo tempo, a sobretensões temporárias. Mas se for pouco tempo, alguns poucos segundos, ele suporta. E quando ele suporta em poucos segundos, é justamente a tensão nominal. Seria uma sobretensão temporária, que não foi feita para isso, mas se durar na norma de em torno de 10 segundos, com essa tensão, para 2 kV, ele suporta e tem um problema para ele. Se durar em torno de 10 segundos. Mais do que isso, ele vai se degradar prematuramente. Deve ser dimensionado para atuar em manobra, chaveamento, ou então sobretensões atmosféricas. Então, lembrar disso. Não confundir, tensão nominal não deve colocar continuamente no para-raio, senão ele vai explodir. Se aqui é a curva característica do para-raio. Se você pegar vários pontos, aumentando a corrente, né, consequentemente a tensão, e plotar vários pontos, vou ter uma curva similar a essa. Onde esse eixo X aqui ele é logaritmo. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 10 não é linear. Se fosse linear, não caberia esse quadro, não. Se fosse uma escala linear. Esse é logaritmo, o eixo X, e o eixo Y é uma escala linear mesmo. O que acontece? Existem três regiões típicas da curva característica: região de baixa corrente, segunda região altamente não numerada, e a terceira região de alta corrente.
funções normais de operação, os para-raios estão operando aqui na região de baixa corrente. Se não tiver nenhum surto, nenhum transitório, se não tiver nenhuma descarga, pode sair, nenhum surto manual, sai manual, vai estar operando nessa região, primeira região. Na corrente ali embaixo, microamperes, 1 miliampere, 2 miliamperes, no máximo, não passa disso. Aqui seria a sujeção sustentável, com circuito. Ele não foi feito para isso, mas você pode operar durante poucos segundos. Esse aqui é a região de alta corrente, seria o atmosférico e manobra, onde tem corrente de 9 kHz, 10, 15, 20, 30 kHz. Esse IMSOV, isso é para contemplar as oscilações do sistema. Sabe que a restrição, ela tem uma margem de tolerância. É 69, mais ou menos 5%. Então tem uma oscilação do sistema devido à variação de carga durante o dia. À noite você consome mais do que nos horários que é o horário de pico, consome mais energia. Então tem uma oscilação no valor de tensão. Considerando isso, para quem coloca geralmente a tensão IMSOV, a tensão de operação contínua, um pouco acima da tensão de operação do sistema. Seria a tensão de operação do sistema. A 69 kV seria 69 sobre a de 3, né? Para colocar por fase. Então, nesse caso, a 69, tensão de operação, 69 kV, e por raiz de 3, que dá aproximadamente quase 40, 39, acho que é quase 40 kV. Então, essa é a operação do sistema do sistema de 69, né? Do para-raio. Ele bicho é colocado por fase. Essa tensão de operação é 40 kV, e aqui se eu ver 42, seria aqui muito próximo. Então, esse para-raio pode ser colocado no sistema de 69, onde a gente se eu ver um pouco acima, 5% daquele que fabrica, um pouco acima da tensão inicial. Tem que esse ponto aqui, ó, é um pouco acima da tensão de operação. E, por sua vez, a tensão nominal também é um pouco acima, cerca de 25% acima da tensão inicial. Isso é 42, outro 72. Então, para-raios construídos normais, eu estou operando aqui. Se a carga oscilar durante o dia, pode ir até aqui em cima, até inicial. Ela não deve operar continuamente na tensão nominal. Está bem claro isso? Então, isso que queria fazer aqui, no experimento. Ele vai pegar vários pontos, desde valores próximos de 0 até valores próximos aqui à tensão nominal, ou então o próprio mesmo a tensão nominal. Se colocar todo um pouco de tempo, ela suporta, não tem problema. Desde valores próximos de 0 até valores perto da tensão nominal. E vamos botar valores de pico da corrente da tensão. E com isso, a gente vai levantar a característica do para-raio. A característica do para-raio é a região de baixa corrente. Certo? Como é que eu faço para reproduzir toda essa curva? Você pode reproduzir a região de baixa corrente aqui. Lá no impulso de corrente, você pode aplicar impulsos de várias amplitudes e reproduzir essa outra parte aqui da forma. E interpolar esses dois pontos aqui para uma reta. Aí você consegue reproduzir a curva característica do para-raio. E a gente baixa corrente aqui embaixo, baixa corrente lá no primeiro fluxo de corrente, e nesses dois pontos podem interpolar para uma reta, que é uma boa aproximação. Alguma dúvida? Tinha perguntado o que é a tensão máxima de operação residual. Oi? Tem um chamado tensão residual. O que é isso? Geralmente, a tensão residual ela é associada à corrente de descarga, ou à inclinação de descarga, que a gente chama. Esse para-raio, não sei se estava lá escrito, quem tirou a foto? Mais severo, geralmente é velho. Tem uns para-raios que a corrente nominal é 20 kHz. Ou seja, para esse para-raio aqui, se fosse fazer um ensaio com ele, como a gente fez lá na luz corrente, teria que aplicar 20 kHz em vez de 10. Seria isso. Se você aplicasse 20 kA, a tensão residual é a tensão que vai estar sobre o para-raio quando aplicado na corrente nominal, de 20 kA. Se aplicar 20 kA, qual a tensão que vai estar sobre o para-raio? Essa tensão é chamada de tensão residual. O que a gente mediu lá, tensão, valor de T, tensão residual. Há um questionamento, uma dúvida sobre o para-raio em si? Não? O experimento vai fazer agora.
construir essa curva. Como foi dito, tem que variar e aumentando a tensão, os que da corrente, e registrando valores de pico, e anotando valores de pico. Como é que se faz isso? Precisa de quê? Precisa ter alta tensão, tem variáveis. Da mesma forma lá do 0 a corrente. Vai de 0 a 3 aqui e alta tensão de 0 a 100 kV. Depois tem um resistor de 2 kΩ, vou explicar por que esse resistor está aqui. E quando tem qualquer componente aqui tem um justificativo. Depois tem um visor capacitivo, que é poder medir a alta tensão. 2 capacitores que servem. Quando aqui vai ser capacitor de alta impedância, é a maior tensão, capacitor de alta impedância é a menor tensão. Você mede aqui, sabendo essa capacitância determina a tensão total. E temos aqui do lado o nosso para-raio, óxido de zinco, para menor, tensão nominal de 2 kV. Insere um resistor shunt para possibilitar medir a corrente. Uma vez que o osciloscópio não mede corrente. O resistor shunt conhecido vai ser de 1000 ohms. A média tensão sobre ele para os necessários da corrente. Tem aqui esses gaps. Por que esse gap? Esse gap, o ventilador, é um elemento de proteção. Se por acaso esse para-raio aqui falhar, vamos supor que eu coloque aqui sem cabeça sobre ele. Aí está com defeito que ele falha. O que ele falhar? Vai ter um pouco de um arco elétrico daqui para cá. Vai ter quanto esse ponto aqui? Se esse para-raio falhar, tem um pouco de vai ter 100 kV aqui. Esse 100 kV está aqui, ó. Estaria aqui nos terminais do resistor. Ele estaria perto de 100 kV. Aí você podia estar um choque e até morrer, né? O que você faz? Você deve morrer, né? O que se faz? Coloca um gap de proteção. Um ventilador, um espaço de ar. Se a tensão aqui subir muito, basta empilhar, aí se torna um fio, né? A tensão sobre o fio é zero. Vai zerar essa tensão. Tá? Então é elemento de proteção. O gap é o parâmetro que eu mostrei a você primeiro. A primeira ideia de Paraná que era supressor de ciclo, né? Esse aqui seria só um ventilador pequeno, mas é pequenininho, tá? Então vamos fazer o seguinte: está montado o circuito, só precisa identificar os componentes, mostrar para vocês o que é. Sim, para que esse resistor, né? Vamos falar isso. Vamos falar que tem um motivo. Para que esse resistor aqui no circuito? Se eu tirar ele, é fazer a pergunta: se eu tirar ele, colocar um fio, o circuito funciona? Eu consigo aplicar a tensão sobre o para-raio, dividir a tensão corrente? Consigo ou não? O que vocês acham? Pode chutar. Você não precisa de chance, né? Você não precisa de chance. O que vocês acham? Voto para sim ou para não? Lá o diodo, se tirar, ele não funciona, né? Não funciona. E aqui, se eu substituir o diodo por um fio, funciona? Bora, responda aí. A pessoa chegou e eu ele errar, né? 50% de chance. Ele funciona, né? Então, se ele funciona, qual é a função dele aqui? A função dele é proteger, para limitar a corrente. Limitar a corrente em que situação? Em caso de circuito. Se por acaso esse visor capacitivo aqui falhar, então curto-circuito daqui para a terra, e não tivesse resistor, está dando curto-circuito no transformador, né? A corrente ia ser elevada. Já se tivesse curto-circuito e tivesse resistor, ele vai limitar essa corrente do curto-circuito. Então, o elemento que vai limitar a corrente, mas em caso de curto-circuito. Em condições normais, se a gente garantir que não vai ter falha nenhuma, posso colocar